Vladimir Putin estaria trabalhando ativamente na diplomacia e por meios bélicos para chancelar e manter Nicolás Maduro no poder. E esse é o principal tema do vídeo de hoje, na nossa cobertura da crise na Venezuela. Olá, meus caros, eu sou o Paulo Henrique Araújo e é mais uma vez um grande prazer estar sempre aqui com vocês. Já vou pedir para você deixar o seu like, curtir e compartilhar essa transmissão desde o início. Bom, meus amigos, na semana passada eu publiquei um vídeo e também um pequeno texto no meu Twitter, no PHAraújo85, falando sobre, mais uma vez, a presença do grupo Wagner, ou Wagner Group, como alguns gostam de dizer, na Venezuela. E isso gerou, assim, uma grande confusão em muitas pessoas, principalmente pela obscuridade desse grupo. E para quem está chegando agora e nunca ouviu falar do Wagner Group, trata-se de um grupo de mercenários russos que atua em vários locais do mundo e ficou muito famoso na invasão da Ucrânia a partir ali de fevereiro de 2022. Recentemente, há um ano atrás praticamente, o seu líder, Yevgeny Prigozhin, foi morto em um acidente aéreo, o que está aí sob muitas suspeitas e praticamente não teremos nenhuma solução sobre esse caso ou quem foi o mandante. Agora, é necessário entender alguns pressupostos que envolvem o Wagner Group e se realmente a figura-chave era Yevgeny Prigozhin ou outra pessoa. O Wagner Group, de maneira geral, meus caros, ele foi criado dentro da Rússia em 2014 e ele foi criado pela cúpula do Kremlin sob mandato aí de Vladimir Putin. E o escolhido para ser o testa de ferro, o homem à frente dessas operações, seria Yevgeny Prigozhin, um ex-mafioso da Moscou do final dos anos 80, que passou muito tempo na prisão e, após isso, criou uma rede de lanches, posteriormente de restaurantes, e começou a ter muita influência, preparando diversos jantares, inclusive para presidentes americanos, em visitas a Vladimir Putin durante os anos 2000. Devido à confiança que Putin tinha em Yevgeny Prigozhin, incumbiu ele e o tornou também um bilionário, um campeão nacional em cima disso. E Yevgeny Prigozhin, ele selecionou para ser o homem que iria treinar e o homem das armas do Wagner Group, Dmitry Utkin. Dmitry Utkin, que é um conhecido nazista dentro da Rússia, que inclusive tem uma insígnia da SS, ou tinha uma insígnia da SS, tatuada no pescoço. Ele que também faleceu no mesmo acidente aéreo que o senhor Yevgeny Prigozhin. Fato é que em 2014 o Wagner Group foi fundamental para a invasão da Crimeia e a tomada dos prédios públicos aonde estava sediado o poder e também a anexação daquele território ilegalmente pelo Estado da Rússia. Posteriormente, em 2015, nós tivemos também o Wagner Group atuando na Síria. Mais à frente, na República Centro-Africana, onde eles mantêm a ditadura atual no poder, participaram também de golpes de Estado em Burkina Faso e no Mali. Além disso, nós temos aí em 2019 um episódio que marca a estadia de Maduro até hoje no poder. E esse é um fato que eu trato no livro Mimo sobre o Foro de São Paulo. Até então, o mundo desconhecia qual era a real ligação e quem estava por trás do Wagner Group. Mas todos os indícios já apontavam para Vladimir Putin. Vladimir Putin, ele entra em contato com Maduro, que estava prestes a abandonar o poder, e nesse interim ele envia pelo menos 300 tropas do Wagner Group para Caracas para fazer a proteção de Nicolás Maduro do seu regime. E em troca, ele recebe algo que ele já vinha fazendo principalmente na África. E aqui é um ponto interessante. O Wagner Group, obviamente, ele é altamente treinado, efetivo e eficaz. E isso custa muito dinheiro nesse mundo, e muitos dos regimes onde Vladimir Putin estava colocando a mão ali para desequilibrar a balança, não tinha como garantir os recursos financeiros para que esse serviço fosse prestado. Então, como o Wagner Group ele atua? Ele, além de ser um grupo mercenário, ele também especializou-se em mais duas vertentes. A primeira, a desinformação digital, que é utilizado por muitos regimes, e a segunda, obviamente, é a exploração de recursos naturais. E aqui nós estamos falando do campo energético, como gás,
como petróleo principalmente e a exploração de minérios. E na Venezuela foi justamente esse o quinhão pago ao Wagner Group, ou melhor dizendo, né, a Vladimir Putin, porque esse ouro era extraído, uma parte obviamente ficava com o próprio grupo Wagner e outra parte, a maior delas, enviada diretamente para Moscou para reforçar o tesouro ali do país e assim garantir uma reserva importante do mineral para a preparação que Putin estava fazendo já para a invasão da Ucrânia. Quem acompanha aqui o Pega Box desde 2019 já nos viu acompanhando em tempo real toda essa extração ilegal de ouro. Já falávamos sobre o Wagner Group muito antes da invasão e inclusive esse foi um dos fatores que nos levou a prever a invasão do território da Ucrânia. Fato é que agora, nos últimos dias, foram vistos dentro de territórios e estados da Venezuela, principalmente na ilha de La Florida, combatentes do Wagner Group organizando as forças de repressão de Nicolás Maduro. Obviamente, rapidamente aqui no Brasil, as pessoas que são ligadas principalmente ao núcleo aí de Alexander Dugin já vieram abafar o caso e colocar não, é só um homem que colocou um pet do Wagner Group ou coisa do tipo. Mas para quem já acompanha essa história dentro da Venezuela, sabe da importância que o grupo de mercenários tem para o regime de Nicolás Maduro. Mais uma vez, nós estamos assistindo Vladimir Putin colocando a mão sobre a Venezuela para auxiliar mais uma vez o regime bolivariano. Além disso, algo que vem chamando a atenção, e nós inclusive noticiamos na análise da semana, é que Vladimir Putin está preparando uma visita oficial de Maduro ao Kremlin. Isso em um momento onde o seu governo é contestado e também a sua eleição. E por falar em eleição, eu quero trazer aqui uma informação que começou a circular nas últimas horas e ela vem aí do ex-presidente da Colômbia, Iván Duque, e é uma denúncia de um plano que estaria sendo fomentado junto de Maduro por seus aliados revolucionários internacionais. E aqui nós podemos colocar Gustavo Petro, presidente da Colômbia, André López Obrador, presidente do México, Lula, presidente do Brasil, Vladimir Putin da Rússia e, por que não, Xi Jinping da China. Eu vou trazer aqui a nota para ler para os senhores. Ela é um pouco longa, mas vale muito a pena estar ciente dos fatos que são aqui apresentados pelo senhor Iván Duque. Alerta: esta informação perigosa está circulando. Fala-se do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela se estuda a possibilidade de declarar nulas as eleições, dado que os dados poderiam ter sido corrompidos devido ao ataque cibernético que Maduro quer usar como cortina de fumaça. Por que este é um cenário estratégico e possível para a ditadura? Primeiro, o TSJ ordenou ao Conselho Nacional Eleitoral, entre outras coisas, que lhe fornecesse todas as informações técnicas que atesta o ataque cibernético de que o Conselho Nacional Eleitoral afirma ter sido vítima no domingo 28 de julho, razão pela qual não o fez. Conseguiu fornecer o processo. 2. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sugeriria a repetição das eleições para ajudar Maduro e o México e o Brasil estão sendo procurados para fazer o mesmo. Agora, sobre quais elementos probatórios o TSJ daria decisão? O TSJ afirmará que consultou uma ou duas empresas especializadas em segurança cibernética e que, após analisar todas as informações técnicas fornecidas pela CNE sobre o ataque cibernético, concluiu que ele realmente ocorreu e que, como consequência, uma parte significativa dos dados foi corrompida. Obter um laudo técnico forense de segurança cibernética de uma empresa especializada não será difícil. Dinheiro não falta e o dinheiro compra-se quase tudo. Estando os dados corrompidos, não refletem com certeza e veracidade a vontade manifestada, o que justificaria administrativa e juridicamente que os boletins emitidos pela CNE se baseassem em informação corrompida pelo ataque cibernético, entre aspas, libertando o senhor da CNE. A CNE foi responsabilizada legalmente, uma vez que não houve intenção de favorecer um dos candidatos, mas antes a sua decisão foi baseada em números irreais e corrompidos. Dirão que os especialistas em segurança cibernética confirmam isso. Portanto, decretarão como obrigatório: 1. Ordenará à CNE que desproclame Maduro, o que reduziria a pressão nacional e internacional. 2. Ordenar à CNE a realização de novas eleições presidenciais
para a primeira quinzena de dezembro de 2024. Isto permitirá ao chavismo sair da situação em que está encurralado e reorganizar as suas forças. Eles terão um prazo de 4 meses para corrigir todas as falhas, blindar o sistema e garantir a vitória em dezembro. 3. Ordenar ao governo que garanta à oposição as condições e garantias para o desenvolvimento da sua campanha eleitoral. 4. Ordenar ao governo que liberte imediatamente todas as pessoas detidas em consequências das manifestações, o que proporcionaria alívio social. Em suma, com esta decisão, o TSJ desempenhou o papel de policial bom e sábio, cuja decisão produziria de imediato os seguintes efeitos: A. Congelar a situação, pois não haveria motivo para protesto. B. Remover o viés de fraude, visto que os dados utilizados foram alterados pelo ataque cibernético. C. Agradar um setor da comunidade internacional, garantindo um novo processo e cancelando o atual. D. Dar ao regime 4 meses para se armar e garantir a sua vitória em dezembro. Este plano deve ser evitado. Edmundo Gonçalves é o presidente eleito pelo povo, como demonstram 82% das atas publicadas pelas corajosas testemunhas eleitorais da resistência democrática. Este resultado mostra uma vitória esmagadora. O veredito do povo deve ser respeitado. Chega de armadilhas da Venezuela, Venezuela livre. Bom, aqui nós temos a palavra então do ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, que mostra que um plano muito bem azeitado aí está sendo preparado. E olha só, meus caros, eu entendo que para muitos gera uma confusão profunda esses alinhamentos internacionais que ora têm posições mais ligadas a pautas conservadoras de direita, mas na verdade estão apoiando regimes totalitários, como é o caso de Vladimir Putin. E além disso, essa pretensa democracia que nós estamos vivendo, na verdade não passa de um falseamento para a implementação de uma ditadura utilizando-se do Estado e por meios legais. Mas é muito difícil conseguirmos compreender isso e elementos muitas vezes nos faltam até para contra-argumentar. E é justamente por isso que eu quero indicar para vocês aqui o meu quarto e o último livro lançado até o momento, que é A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. Nesse livro você encontrará diversos fatos que vieram acontecendo nos últimos anos, explicados, mostrando qual o verdadeiro intento revolucionário e como ele está sendo utilizado para perseguir e também persuadir muitos inocentes. Isso passa pela política interna, principalmente aqui no Brasil, mas também na externa, mostrando todos os ardis para cercar aqueles que se posicionam à direita, aqueles que enxergam no conservadorismo aí uma base moral para a sociedade, mas que está sendo infiltrado, enganado e destruído. É uma leitura obrigatória se você quiser compreender e não ser enganado por uma falsa direita e falsos conservadores. O link está aqui na descrição com um desconto maravilhoso e especial lá na livraria do PH Vox. Muito bem, meus caros, e a nossa frase-chave de hoje é jeitinho brasileiro na Venezuela. Deixa aí nos comentários essa frase, eu vou marcar com um coração aqui do YouTube para você e assim você ajuda a engajar esse vídeo que ele chegue a cada vez mais pessoas. Por favor, também vou pedir para você que está assistindo aqui o canal já há um tempo e não é inscrito, inscreva-se. É rápido, fácil, prático, você não paga nada por isso. E você também vai ajudar cada vez mais aqui no fortalecimento do nosso trabalho. Curta, compartilhe e assim eu me despeço de vocês. PH Vox sempre à frente dos acontecimentos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.